O senhor é autor de outros livros, Sou. né? Sobre a vida e a obra do Anísio. Também foi organizador da Fundação Anísio Teixeira, que tem prestado aí um trabalho, né, memorável aí para a obra de Anísio. E vamos falar um pouquinho aí assim da vida, né? O senhor trouxe essa questão da vida. Sim. Do seu ponto de vista, qual foi o momento mais fértil para as ideias de Anísio, né? E que momento houve uma facilidade política maior para que houvesse uma inovação na educação brasileira? Bom, Anísio é dessa geração de 20, né? Os grandes educadores da década de 20, não é à toa que na década de 20 teve muitos fatos na política brasileira que já mostravam uma certa virada, né? Que foi terminar com a Revolução de 30. Então tem a Semana de 22, você tem o tenentismo, tem tudo aquilo que surge na década de 20. Então surgiram também esses educadores. Anísio foi escolhido o dirigente da educação baiana, chamava-se naquele tempo Inspetor-Geral de Ensino, em 1924, ele com 23 anos de idade. Ele sempre foi uma pessoa extremamente brilhante, mas era assim, uma coisa assim, cintilante, Anísio. Tanto que no Colégio Vieira, onde ele estudou, na Bahia, depois ele veio estudar Direito no Rio, mas o que eu sei é da Bahia, ele era... Os jesuítas queriam, o de física queria que ele fosse físico, o de química queria que ele fosse químico, o da igreja, que era o padre Cabral, famoso herdeiro de Vieira, mas queria que ele fosse jesuíta. Ao ponto de, quando ele terminou o Direito no Rio de Janeiro, em 23, que voltou para a Bahia, o padre Cabral foi esperar ele em Pirapora, está no Rio São Francisco, que chegou de trem do Rio para Pirapora. O padre foi esperá-lo para ir para casa, para convencer o pai de Anísio. Passou 30 dias na casa de Anísio, em Caeté, para convencer o pai a que ele deixasse Anísio ser padre, ir para a igreja. E foi por causa do pai que ele não foi padre, né? Essas correspondências que eu descobri lá, ele tem uma correspondência de 1920 que ele diz que ele não tem vocação para nada, que ele é tímido, que ele é uma pessoa introspectiva, que só serve mesmo para ser da igreja e coisa desse tipo. Então ele era assim. Do seu ponto de vista, qual a característica mais marcante? É isso que eu vou dizer a você. O que é de mais... Em 24, logo que ele toma posse, em maio de 24, ele escreve um artigo chamado A Festa da Árvore. Você conhece? Não. Está no meu livro Anísio em Movimento. É um artigo magnífico, porque todas essas coisas que se falam hoje da parte de proteção do meio ambiente estão nesse artigo. Um menino de 23 anos que não tinha informação nenhuma sobre... Aliás, não se tinha informação nenhuma. Aliás, nem o Dia da Árvore existia, que ele criou dia 13 de maio. E quando ele criou dia 13 de maio, eu tenho uma hipótese que foi por causa do quanto a natureza é importante para as religiões de matriz africana. A gente sabe disso, o quanto eles protegem a árvore, eles colocam a árvore no centro dos terreiros e tal. E ele bota 13 de maio como dia da árvore, na Bahia, que era um estado que tinha um problema seríssimo, porque terminou a escravidão em 88, e ele é secretário em 24, quer dizer, estava muito perto. E esses negros todos ficaram na rua, eles não tinham lugar para trabalhar. Ele teve que educar esse povo. Foi a mudança que ele fez na Bahia, foi uma mudança para pegar um estado que tem 50% ou mais de pessoas negras, e que vieram da escravidão, diretamente da escravidão, para educar. Então, acho que a criatividade de Anísio cresce nesse momento. E em 24, quando ele se une a outros educadores, no Brasil inteiro, São Paulo, Ceará, Pernambuco, que tiveram grandes educadores, que surgiram naquela leva, eu lhe falei, das mudanças da década de 20, ele aí se organiza no movimento de Escola Nova. Então, quando ele faz o livro de 34, ele já está no Rio, ele vai para o Rio em 31, convidado pelo Pedro Ernesto para dirigir a educação do Rio. Esse, para mim, é o momento mais áureo de Anísio, o momento mais importante. Quando ele escreve o livro Filosofia da Educação, quando ele organiza, junto com o Fernando Azevedo, o Manifesto 32, e o Manifesto 32 é uma virada na educação brasileira, né? As concepções do manifesto, escola pública, gratuita, ele não falava em laica, não. Curiosamente, ele defende isso, mas não fala. Mas o lema era esse: pública, universal, gratuita e com coeducação. Você sabe o que é coeducação? Você sabe? Coeducação é escola de meninos e meninas no mesmo ambiente. E hoje o pessoal do Eduardo Bolsonaro está querendo voltar a meninos e meninas separar, mas coeducação era uma bandeira do 32. E 32 é um marco, né? Porque 32 não era um manifesto, como eu disse, era um plano, era um projeto que está valendo até hoje, né? A gente sempre usa o 32 como referência.
Então eu acho que foi o momento áureo de Anísio, foi aquele. Quando ele cria a UDF também, que é em 35, ele já estava montando, ele coloca a educação, o Instituto de Educação, que ele cria na universidade, como um lugar para você mudar a educação. Quer dizer, a escola de educação hoje em geral é uma pena, mas é a escola em que as pessoas escrevem artigos, um elogiando o outro e tal. Essa moda que pegou na Universidade Brasileira de que o pesquisador está no centro, não a pesquisa, mas o pesquisador. Então o pesquisador, aquilo é usado para a promoção do pesquisador, para os pontos para ele ganhar no Lattes, para se promover. Isso criou uma deformação muito grande. E o Anísio não entrou nessa. O Anísio criou o Instituto de Educação para analisar, para avaliar, para discutir a educação diretamente e melhorar a educação. Isso ele fez um sucesso enorme no Rio, porque ele introduzia as mudanças e analisava as mudanças. A partir dessa análise das mudanças, ele ia mudando mais. E ele criou esse espírito dentro do Rio. Certo. O senhor passou grande parte da sua vida lendo Anísio, estudando Anísio. Assim, se fala muito que Anísio era um homem muito tímido, né? Uhum. Do seu ponto de vista, qual é a característica mais marcante da personalidade de Anísio Teixeira? A característica intelectual. Todo mundo diz que foi o maior intelectual que já viu. Isso é Antônio Aires que me diz, Sim. que me falou, isso é Darcy Ribeiro que me falou. Todo mundo diz, é o cara mais cintilante. Darcy usa a palavra cintilante. Antônio Aires foi na criação da fundação, ele fez um discurso magnífico, que está no livro também. Você leu aquele artigo dele, para você ver o significado de Anísio. Ele conta a história de que teve ele era estudante de comércio, Antônio Aires, ele estudava comércio. E aí teve um movimento lá e ele foi eleito diretor da escola de comércio, como aluno. E Anísio apoiou. Então ele disse, a abertura de Anísio chegava a esse ponto. Isso na década de 30. E apoiar um aluno. Ele disse, olha, mas eu não vou confrontar com o professor, não. Eu vou primeiro arrumar outra coisa para o professor, que é o diretor. Vou mudar ele da escola e você depois aí discute com o seu pessoal, você pode assumir a direção da escola. Então, eu acho que essa coisa do Anísio é o intelectual e a abertura dele para o mundo. Ele tinha uma capacidade de dialogar e de aceitar as coisas impressionante, né? Então, eu acho que é um fenômeno assim, que não existe no Brasil, não há comparação, em termos assim, de compreender a realidade política, que aliás era uma das grandes características dele. Ele fazia as mudanças na educação a partir de um conhecimento muito amplo da sociologia, da psicologia, da antropologia, que ele chamava de ciências auxiliares da educação. E todos os lugares que ele fez, ele revolucionou por causa dessa abertura. Ele foi diretor do INEP e o INEP virou o Ministério da Educação, o INEP, né? Criou a CAPES, que fez essa revolução toda na pós-graduação, que foi o que mudou a Universidade Brasileira para a pós-graduação. E foi reitor de Brasília, que foi a grande iniciativa, depois da iniciativa de 35. 35 foi criada a universidade no momento em que ele estava sendo bombardeado pela igreja e pelos integralistas. 35 foi naquele momento do movimento como é que chama? A ANL, né? Da Aliança Nacional Libertadora. Então a ANL, ele foi acusado de abrir espaço dentro da universidade para discussões da ANL, que era dirigida por Prestes, embora não fosse comunista, era um movimento nacional que os comunistas tinham o controle. Então ele foi acusado, ele disse, mas como é que eu sou acusado de abrir espaço para discussão? Eu tenho que abrir espaço para discussão para quem quiser, integralista, comunista, quem quiser eu abria mesmo. Então ele foi acusado disso pela igreja. E a igreja jogou pesado. A igreja, com Alceu Amoroso Lima, terminou que Anísio Teixeira criou a Universidade do Distrito Federal em abril de 35, já sabendo que ele não ia poder ficar muito tempo. Ele criou a universidade sem sede, não tinha lugar, não tinha sede para a universidade. E em dezembro de 35, ele percebendo que não dava mais, ele aí pediu demissão do Pedro Ernesto, sabendo que ia ser preso. Ele fugiu, entrou na clandestinidade, foi para o Uruguai, dizem, depois ele não tem esse percurso em detalhe, não, estou buscando ele. Como é que ele veio do Uruguai para chegar na Bahia e se esconder lá no interior da Bahia. Ficou 10 anos fora da educação. Daí. Por aí você já está vendo o quanto Anísio chocou os conservadores, né? O quanto havia razões para que ele fosse eliminado do ambiente. E o Luiz Viana diz uma frase muito interessante, está gravado essa parte, que eu coloquei no meu livro Anísio e a Cultura, né? Foi o segundo livro que eu fiz. Diz o seguinte, que os amigos de Anísio gostavam muito dele, só não gostavam das ideias. Né? Então essa que é a... Aí eu acho que eu lhe respondi sobre o momento áureo dele. Com certeza. Todos os momentos dele foram muito importantes.
Porque depois que depois de 51, depois que ele foi secretário de Educação e Saúde, e fez muita coisa pela saúde na Bahia, que pouca gente sabe, depois que ele saiu da Bahia, 51 a 64, ele comandou a educação brasileira toda. Entendeu? O Anísio sempre fez um esforço muito grande pela conquista da escola pública, né? Universal, gratuita, laica. E o que faltou, né, para a gente conquistar essa escola pública com qualidade? Aí do seu ponto de vista, né? Não, a questão toda é a seguinte, é que não basta um Anísio, né? Muito mais do que um Anísio. Ele não formou uma escola, ele não criou, ele diz mesmo, eu não sou propenso a criar uma escola. Tem os admiradores, hoje todo mundo admira, mas o meu esforço, por exemplo, hoje é de que as pessoas conheçam a obra de Anísio, se aprofundem na obra de Anísio, que foi uma obra que foi excluída da cultura brasileira. Quando eu criei a fundação, como eu me criar a fundação foi um acaso, né? Um estudante de engenharia e tudo mais, professor de engenharia já. Criei essa fundação, nunca ganhei nenhum ponto no Lattes por causa da obra de Anísio, tudo que eu consegui fui titular, terminei como titular, mas pelo trabalho em engenharia, não pelo trabalho em Anísio. É bom que você diga isso, eu fiz tudo isso paralelamente. Cheguei a ser processado pela universidade por causa da fundação, porque achavam que eu estava fazendo um trabalho para ganhar dinheiro fora, nunca ganhei um centavo com a fundação, muito pelo contrário. Então, o que faltou, como você pergunta, né? O que faltou foi isso, foi que Anísio Teixeira criou muitos admiradores, mas não criou muitos seguidores dele, entendeu? E essa coisa da igreja foi muito pesada, né? Porque a igreja é uma força enorme no Brasil, e você imagina que quando eu criei a fundação não tinha um livro de Anísio na livraria, nem nas editoras. O primeiro livro que saiu sobre Anísio, na nova fase, foi o livro Anísio em Movimento, que eu organizei. Por sorte, peguei um grande número de pessoas importantes na área de cultura, na área de educação, que escreveram ainda aquele livro contando depois quase todo mundo morreu, acho que só eu que estou vivo. Acho que tem dois só, eu e Maria José, aqui, Maria José Rocha. O resto morreu todo. Então virou um livro importante. Eu me lembro que o Rio Branco, o Instituto Rio Branco adotou esse livro, está na bibliografia do Rio Branco. E o livro foi editado pela editora do Senado, como vocês devem saber. Agora não está nem. Se vocês pudessem fazer um esforço para ver se eles editam, se eles imprimem mais, não estão imprimindo nem o livro mais, né? Só está disponível lá para quem quiser pegar em meio eletrônico. Então esse livro foi muito importante. Depois desse livro, com a fundação já criada, e esse livro eu imprimi por conta própria, a primeira edição dele, foi meu pai que financiou. Depois, 10 anos depois, o Senado resolveu publicar. O Senado me procurou e eu cedi os direitos. E fiquei sempre pensando, quem foi no Senado que influenciou para fazer isso? Aí eu procurei aqui o diretor, não sei se é ele, o diretor da livraria do Senado, que foi o que trabalhou com Aurélio no dicionário. Depois entrou até com um processo contra Aurélio, aí a gente ligava a Sarney. Foi esse que me contou que estava esperando o Anísio para almoçar também. Depois eu me lembro o nome dele. Então eu fui lá um dia no Senado e disse, mas vocês lançaram esse livro aí, eu autorizei, depois o Senado mandou uma carta dizendo que não ia lançar mais, que queriam mudar o nome do título de Anísio em Movimento, achando que era um nome vulgar, e eu não aceitei. Eu já fiz a primeira edição, muita gente já morreu, eu não vou mudar. Então eu imaginei que eles não iam mais publicar. Aí eu tive uma doença muito séria na Bahia, estava de cama, quando um dia lá, já estava conseguindo ler jornal, e li na Folha de São Paulo que uma resenha de Gilberto Vasconcelos, elogiando meu livro, e dizendo que estava sendo lançado pela Bienal de São Paulo. E eu não dei autorização para nada disso, e eles empreenderam, mas deve ser outra pessoa. Quando fui ler era o meu mesmo, meu livro mesmo. Então nunca o Senado me deu qualquer satisfação, nem mandou livro para mim. Entendeu? E aí eu fui aqui procurar o nosso amigo, né? Como é o nome dele? É uma pessoa ligada a Sarney, lá do Maranhão. Já bem velho, mas muito conhecedor do livro, né? Conversamos a manhã toda sobre o livro. Aí eu perguntei a ele, eu consegui uma certa intimidade com ele para fazer a pergunta. Quem foi que pressionou mesmo, que fez isso aí? Adivinha quem foi? Antônio Carlos Magalhães. Olha. Que é o seu inimigo político dele na Bahia. Sem grande significado, mas de qualquer modo não tem razão nenhuma para ele. Mas acho que Antônio Carlos tem essa visão mais de estadista e ele, por causa de Anísio, ele fez isso, né? E foi um sucesso enorme esse livro. Acho que foi o livro que virou mesmo a questão. Depois a editora da UFRJ, junto com a Fundação de Teixeira, né, fez um convênio e aí editou toda a obra de Anísio. Nós conseguimos descobrir tudo e hoje está aí. Nesse sentido assim, de atualização
atualização do pensamento de Anísio Teixeira, se é possível fazer uma projeção dos dias de hoje. Anísio foi um apreciador do rádio, trabalhou nesse sentido com Roquete Pinto, a questão também do cinema, né? Humberto Mauro. Ele, me corrija se eu estou errada, mas ele vislumbrava o rádio como uma forma de levar a educação para os jovens, principalmente das zonas rurais. Sim. E, do seu ponto de vista, como Anísio viria os dias de hoje com essa questão das redes sociais, de tanta tecnologia? Eu diria a você que ele ia tirar muito proveito disso, porque o último trabalho que Anísio fez, em 70, que ele se chama, foi um trabalho que ele fez, uma palestra que ele fez na Fundação Getúlio Vargas, Cultura e Tecnologia, parece o título. Nesse livro ele fala sobre o microfilme, sobre a maravilha do microfilme. E ele propondo a utilização do microfilme e tudo mais. E aí ele não alcançou o começo disso, não. Mas para ele eu acho que seria um momento fundamental para utilizar tudo isso, né, que são recursos tão incríveis e que estão sendo usados ao contrário, né, em outro sentido. Mas ele certamente ia fazer um bom uso disso aí. Ele era muito criativo. E era impressionante. As pessoas que conheceram Anísio, quando falam dele, Gilberto Freire, o Antônio Aires, na fundação, na criação da fundação, eu levei Florestan Fernandes, Antônio Aires, Cristóvão Buarque e Marcos Formiga. É uma mesa assim. E eu acho que eu dirigia, estava à frente, né? E eu acho que foi assim, um ponto muito importante, porque o depoimento de Florestan, que está no livro, Anísio em Movimento, foi uma das coisas mais importantes, mais brilhantes que eu já vi. Porque o Florestan, ele recupera uma coisa assim que a gente costuma ter receio para falar. Ele diz o seguinte: o pessoal da marxista critica Anísio, porque diz que Anísio foi liberal. A palavra liberal tem outro significado, não é? Tem um liberal econômico e um liberal político. O Anísio era um liberal político. Liberal político era o contrário de conservador. Então não tem nada a ver com neoliberal. Então, mas há essa confusão, essa maledicência dentro da... Não, era um liberal e tudo mais. Ele disse sim, mas ela era a educação daqueles educadores da década de 20, é uma educação burguesa, não tem dúvida que era. Mas ela era tão avançada para aquele tempo que somente por tinturas teóricas os marxistas conseguiram fazer. Eles não conseguem colocar em prática nem aquela educação de Anísio. Entendeu? Que a gente chama de educação burguesa. Então essa aqui é a questão de Anísio. Ele era um sujeito aberto, é uma coisa impressionante a abertura dele. Nesse livro Anísio em Movimento, eu tenho lá 3 artigos, que é uma polêmica que ele travou com o jornal conservador à tarde da Bahia. Quando ele chegou no Congresso da UNE, de 49, ele foi falar no Congresso da UNE, e ele disse o seguinte, que a democracia na União Soviética, nos países que ele chamava da cortina de ferro, é tão democracia quanto a nossa. Cada um desenvolve a seu modo. Você imagina o que é uma pessoa que falar que a Rússia era um país democrático. Foi um escândalo na Bahia. Bombardearam e ele defendeu unhas e dentes. Inclusive uma posição até pesada com relação ao capitalismo. Né? O capitalismo tem seus dias contados e coisa desse tipo. Chega a dizer isso no artigo, entendeu? Então era uma pessoa que tinha essa capacidade toda de falar, era tímido, mas na hora que falava, ficava uma coisa assim, mudava completamente, né? Adquiria outra característica, e quando dizem que quando ele falava, ninguém falava mais. Porque era tão brilhante, ele cobria tantos aspectos, que se alguém falasse, ele ouvia, dava atenção. E o filho dele chega a dizer, aliás, não é o filho dele, não, é o Arthur da Tábua, que disse que muitas vezes numa discussão, a pessoa com quem ele estava discutindo disse: doutor Anísio, o senhor está certo. Ele disse: não, eu estou certo, mas não é pela razão que você quer, não. A razão por eu estar certo é outra. E ia discutir agora a razão pela qual ele estava certo. Gostava muito de discutir, né? Falava alto, parecia que estava brigando com as pessoas, mas não era nada disso. Ele era uma pessoa muito tranquila, muito modesta, uma modéstia absoluta. Quando ele morreu, essas fotos que você está vendo aí, que eu não coloquei todas, evidentemente, a família ficou meio chocada, mas ele não tinha nenhum dente, ele tinha 2 dentaduras, o sapato furado, o colarinho poído. Então era uma pessoa absolutamente dedicada a uma causa, sem nenhum luxo, sem nenhuma... Foi muito rico, porque na época que ele entrou na iniciativa privada, de 36 a 40... Ele teve um sucesso também. Um sucesso enorme. Ele era dono das minas de manganês do Brasil. Exportava, a serra do navio era dele. Ele entregou tudo e voltou para a educação. Professor, o Museu da Educação do Distrito Federal, né, que está sendo implantado agora, ele visa recuperar e preservar o ideário de Anísio Teixeira, especialmente do plano, né, educacional para Brasília, para a educação básica. Sim.
O que o senhor, por exemplo, ressaltaria desse momento, desse plano educacional? Você me lembrou de uma coisa muitíssimo importante, que também a academia no Brasil não dá muita atenção dentro desse... Não vou dizer que ninguém tem a culpa de nada, né? A questão não é uma situação particular de excluir a obra de Anísio, excluir as contribuições de Anísio. Não sei onde é que está o fundamento disso, não. Mas o primeiro Plano Nacional de Educação foi o plano que Anísio organizou. Quando vieram esses planos agora de Fernando Henrique, depois o de Lula, trata como primeiro e segundo, não se fala do de Anísio. Quando o de Anísio foi o primeiro, e foi o mais importante. Então, para mim, onde é que Brasília está relacionada mais com Anísio? É nisso aí. Nesse primeiro Plano Nacional de Educação, que foi o plano de 62, que era para ser executado de 63 a 70, né? E em 64 foi interrompido. Já era plano trienal, né? Porque o Celso Furtado introduziu a ideia de plano trienal para o governo, e aí o plano se adequou aos 3 anos, 63, 4 e 5. Então já era um plano trienal, mas ele era para ser de 7 anos. Aí virou plano de 3. Mas onde é que está Brasília nisso? É porque as prioridades desse plano eram, primeiro, o plano tinha que contribuir para terminar o plano de Brasília, que Anísio apresentou em Juscelino, as escolas parques, escolas classe, etc. E depois usar esse resultado de Brasília para produzir a extensão desse plano para o Brasil inteiro. A ideia era irradiar. Então seria um plano piloto e o trabalho posterior seria buscar adaptar o plano para as outras regiões do Brasil. Ora, Anísio, quando fazia as coisas, ele não fazia só nas ideias, ele fazia em números, ele calculava tudo e dizia, olha... Então ele criou a ideia essa história de custo-aluno, foi ele que inventou isso. Foi com essa ideia do custo-aluno que ele estabelecia a inter-relação entre as 3 esferas da administração, a municipal, a federal e a estadual e a federal. Então era com base nessa ideia do custo-aluno que ele ia estipular quanto é que o governo distrital de Brasília ia contribuir, o governo federal ia contribuir aqui. Lá no interior da Bahia, em Gentil do Ouro, minha terra, se tinha recursos do município, o município bancava a escola primária, se não tinha, o Estado complementava, se não dava ainda aí a União. Aí, então todo esse esquema ele montou, essa engrenagem para... Tudo isso está no plano de educação que ele fez. Esse plano está completo no livro Educação Não é Privilégio, que saiu a partir da 4ª, 5ª edição, já está na 7ª, 8ª talvez. Educação Não é Privilégio, está completo lá o plano. Então, a primeira prioridade era essa, era terminar o plano de Brasília e servir de piloto para ampliar para o Brasil. Segunda prioridade, o ataque à questão do analfabetismo. E quem era a pessoa que ia ser encarregada? Paulo Freire. O Paulo Freire nasce daí, de uma decisão de Anísio de erradicar, de atacar a questão do analfabetismo, e todo o trabalho de Paulo Freire foi financiado por esse projeto, por essa coisa do primeiro plano. O Anísio era muito amigo de Paulo Freire, e a tese de Paulo Freire lá para professor assistente lá na UFPE, o Paulo Freire mandou para Anísio corrigir, dar opinião. Essa coisa passou por mim, porque eu recebi toda a obra de Anísio, os livros de Anísio para a nossa fundação, e esse material veio com a letra de Anísio a lápis, fazendo sugestões a Paulo Freire. Depois, essas sugestões foram incorporadas no livro que foi publicado. O primeiro livro de Paulo Freire é esse livro, eu não sei o título agora, mas é um livro, você pode ver, né? Você encontra aí na estante virtual, para comprar ainda, né? Foi daquela editora, Cortez Editora. Então, é uma influência imensa no Brasil, que o próprio Paulo Freire é uma consequência de Anísio. Depois Paulo Freire foi por outro caminho, foi preso, como Anísio foi processado, Paulo Freire foi para o mundo todo, trabalhou nessa questão do analfabetismo muito brilhantemente, e Anísio continuou e foi para os Estados Unidos, depois voltou, organizou a Universidade do Chile e por aí vai, né? Depois morreu. Então a presença de Anísio é muito importante em Brasília, porque foi de Brasília que saiu o primeiro Plano Nacional de Educação, que terminou não sendo aplicado por causa do golpe militar, só foi o ano de 63 que foi aplicado. Em 64 tudo acabou. Eu queria saber um pouco, para Anísio Teixeira, a escola pode-se dizer que era o alicerce da democracia, né? Sim. Hoje estamos vivendo grandes retrocessos, né, no campo da educação, seja orçamentário, ou com a questão de intimidação dos professores, enfim, todos, em vários sentidos, né? Uhum. O que dos
ensinamentos de Anísio Teixeira nesse sentido da democracia, da escola enquanto promotora da democracia, deve ser reafirmado, do seu ponto de vista, nesse momento? Né? O interessante de Anísio são os princípios. Anísio se fundamenta em princípios. E quando a pessoa se fundamenta em princípios, a conjuntura não altera isso. A conjuntura até às vezes alimenta isso, né? A você voltar aos princípios. Por isso que minha disposição hoje é de divulgar a obra de Anísio, não mais ficar nessa coisa dessa simples exaltação de Anísio. Foi muito bom, foi muito importante, foi muito interessante, não é isso. O importante é a obra que ele escreveu. E nessa obra você encontra os princípios para você se recuperar a educação brasileira, vivendo situações difíceis ou fáceis, não tem diferença. Então eu não desanimo diante do que está acontecendo. Eu acho que o que está acontecendo vai nos permitir voltar para esses princípios. O princípio da democracia, por exemplo, muitas vezes as pessoas invertem. O que Anísio dizia é o seguinte: o que faz a democracia é a escola pública. Não é a democracia que faz a escola pública, é o contrário, é a escola pública que faz a democracia. Por isso a ênfase dentro da escola pública universal é gratuita, que é a escola comum. Então tem que ter uma escola comum a todas as pessoas, principalmente a escola inicial, a escola primária, uma escola a que todas as pessoas tenham direito. E ela tem que ser uma escola comum, tem que ter um conhecimento mínimo, e sem desprezar toda a compreensão da realidade política, econômica, que a Escola Parque é o exemplo, né, na Bahia. Na Escola Parque, por exemplo, era escolhido um prefeito entre os alunos, escola de ensino fundamental. Então tinha uma eleição lá que os alunos concorriam e tal. Então, ao invés de ser escola sem partido, era escola com 100 partidos. Com 1000 partidos. Preocupação com a formação da formação da cidadania. Isso aí não impede que a gente faça hoje. Não impede. A gente tem que enfrentar isso, entendeu? Porque, na verdade, é a escola pública que cria a democracia. Entendeu? Não é o contrário. O contrário é claro que favorece. Mas ela são os ensinamentos do pragmatismo de John Dewey, né? É que é com a escola pública que você cria condições de buscar chegar à democracia e consolidar a democracia. Entendeu? Então isso aí ninguém vai impedir que a gente faça, porque está na nossa consciência, está no nosso trabalho de professor. A gente faz isso com escola sem partido ou não. Embora eu acho que escola sem partido já está aí perdendo muito gás, né? Essa briga por escola sem partido. Eles próprios estão descobrindo que não tem muito sentido. Tem que acabar esse preconceito, esse negócio de liberal. Não tem nada a ver com liberal como se fosse uma pessoa diferente de marxista. O liberal de Anísio era o contrário de conservador. Era isso que era o essencial. Quem combatia Anísio eram os conservadores, as pessoas que não queriam que ele fosse um liberal. Eu até brinco muitas vezes, no interior, quando a gente era criança, na juventude, né? As pessoas liberais, as meninas liberais, eram as pessoas exatamente que tinham a cabeça mais aberta, que a gente, né? Então, a conservadora não, mas a liberal, então a palavra liberal é no sentido de abertura. E Anísio era isso, era uma pessoa aberta para o mundo. Pluralidade de pensamento, aceitar, tolerar, discutir, fazer da controvérsia uma construção em que uma parte pode ter razão em uma coisa, outra parte pode ter razão em outra. Então, essa questão a gente tem que centrar nela, né? Quer dizer, embora independente de você ser pragmatista, ser ligado a Deus ou ser marxista, isso é comum aos dois lados. Tem um educador que eu cito muito, que é o Kilpatrick, né? O Kilpatrick, para mim, é mais importante do que o Dewey, em certo sentido. Porque o próprio Anísio dizia que o Dewey dizia o que fazer e o Kilpatrick como fazer. Então, o livro de Kilpatrick sobre o livro famoso dele, que acho que tem mais de 90 edições no Brasil, que chama-se Educação para uma Civilização e Mudança. Então ele trabalha essa ideia da democracia como fundamento da educação. E o direito, quer dizer, a democracia só se exerce quando você garante que a educação é um direito. Mas a educação também não é um privilégio. E a educação não é um privilégio, é uma coisa completamente diferente da educação é um direito. A gente pensa que é a mesma coisa, mas tem que aprofundar na obra de Anísio para descobrir a diferença. A educação não é privilégio. Eu fiz agora uma palestra lá no Piauí sobre isso, que eu detalhei esse fato. O livro Educação Não é Privilégio, que é o livro, para mim, a obra-prima de Anísio, comparável à Filosofia da Educação de 34, diz o seguinte, que educação não é privilégio é uma coisa. E que coisa é essa? É que a educação é um direito individual. Enquanto a gente está acostumado à educação como direito coletivo. Então, quando você fala... Ele tem 2 livros, Educação Não é Privilégio, 10 anos depois ele escreveu A Educação é um Direito.
E então ele mostra isso. Embora seja muito bom você dizer que a educação é um direito coletivo, dizer que é um direito individual é mais forte ainda. Porque isso tudo vem da Revolução Francesa, essa história de educação como direito. Mas quando a Revolução Francesa implantou essa ideia de que a educação é um direito, a educação era um privilégio dos nobres e privilégio do clero. As pessoas iam para a escola não era para poder aprender uma profissão, essa escola era da escolástica, a escola da manutenção, não tinha mudanças, centrada nos gregos, centrada nos latinos, centrada na religião, que é a educação. Depois dali que a Revolução Francesa introduz essa educação, que é a educação pública, universal e gratuita, que é a educação que não é privilégio. Só que as pessoas que não estavam bem informadas, e a elite, toda ela dominando os meios de comunicação, dominando as narrativas, vamos dizer, ela colocou na cabeça do povo que a educação era um privilégio. Então você vê hoje, quando um pai diz que vai botar o filho numa boa escola, e bota o filho lá longe, num bairro longe, porque aquela escola é boa, ele está usando a educação como privilégio. Claro que eu não vou tirar do pai esse sentimento, que é um sentimento positivo. Mas por que ele não luta para que todas as escolas sejam boas e ele possa botar o filho dele na escola junto da casa dele? Entendeu? Então você vai eliminar o privilégio aí. Embora ela seja um direito, seja garantido como direito, mas o privilégio é diferente. O privilégio é essa coisa que está incrustada na gente, de que é com a educação que você vai subir na vida. Quando há educação comum, é educação para todos, para dar o mínimo para as pessoas, todas elas, usando sua capacidade, aquilo que ela adquiriu durante a vida, ela crescer livremente. Cada um vai para o seu caminho, entendeu? Então essas lições de Anísio, esses princípios que Anísio colocou, eles são fundamentais. E o Kilpatrick fundamenta muito bem essa coisa da democracia na educação, entendeu? Então esse livrinho dele é magnífico. O livro foi editado quando Anísio esteve nos Estados Unidos, em 29, no ano que Anísio esteve lá. Foi colega dele lá no Teaching College, né, da Universidade de Colômbia. Professor, foi um prazer muito grande conversar com o senhor, uma alegria, e a gente permaneceria aqui o resto da manhã, mas infelizmente a gente tem que desocupar a sala aqui. Não, eu gostei muito também de suas indagações, prova de que estamos no mesmo caminho, né?